O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início desta semana, Jesus está nos convidando a acolher os seus mandamentos e observar estes mandamentos. Duas coisas: acolher os mandamentos do Senhor e colocar esses mandamentos em prática. Aquele que acolhe e pratica esses mandamentos do Senhor Jesus, ama o Senhor Jesus. Por 7 vezes, João usa a palavra amar no evangelho que acabamos de escutar. Porque quando nós criamos intimidade com os mandamentos do Senhor, e quando estes mandamentos norteiam a nossa vida, a nossa ação, nós passamos a amar ao Senhor Jesus. E ele disse no evangelho de hoje: quem acolher esses mandamentos e os observar, Jesus e o Pai estabelecerão a sua morada nesta pessoa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, no início desta semana, Jesus e o Pai querem morar em nós, se nós abrirmos o nosso coração para guardar e praticar os mandamentos do Senhor Jesus. E assim vem a pergunta de Judas, não Judas Iscariotes, mas podemos entender que se trata de Judas Tadeu. Ele pergunta a Jesus: como se explica, Jesus, que tu irás se manifestar a nós e não ao mundo? Porque todos esperavam o Messias triunfal, o Messias que vai se revelar publicamente ao mundo. Mas Jesus vai dizer: aquele que acolhe os meus mandamentos e aquele que guarda os meus mandamentos, eu morarei com ele e junto comigo meu Pai. Jesus se revela a nós a cada manhã, quando nós nos levantamos e entramos em contato com sua palavra. Nos esforçamos de guardar, de praticar os seus mandamentos.
é o maior milagre que Ele realiza na nossa vida. Mas este milagre não é barulhento. Esse milagre é silencioso. A manifestação, a revelação de Jesus Cristo na nossa vida é uma manifestação silenciosa. Portanto, é preciso enxergarmos esta presença de Jesus em nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, existe ainda aqueles corações fechados que não acolhem nem guardam os mandamentos do Senhor Jesus. E Ele disse: estes não me amam, estes não me conhecem, não sigam os meus mandamentos. Por isso, Jesus vai prometer pela primeira vez o Espírito Santo. Quando vier o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, Ele vos ensinará tudo. O Espírito Santo é o Mestre que nos ensina a seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ilumina para que caminhemos seguindo a vontade do nosso Senhor Deus. É esse Espírito Santo que é o nosso defensor. Esse Espírito Santo nos recorda também tudo o que Jesus nos ensinou. Por isso, os ensinamentos de Jesus devem permanecerem gravados em nosso coração. Devemos meditar continuamente sobre esses ensinamentos do Senhor Jesus. E aquele que acolhe esses ensinamentos e que os pratica, se torna um discípulo, uma discípula missionária, onde quer que esteja. A primeira leitura de hoje nos apresenta os dois apóstolos, Paulo e Barnabé, que saíram em missão, mas infelizmente encontraram desafios, dificuldades, problemas. Foram ameaçados de morte, né? O discípulo, a discípula de Jesus é também uma pessoa sujeita aos desafios. Quando Paulo e Barnabé souberam desta ameaça, eles fugiram. Vejamos bem, eles fugiram da ameaça, mas não fugiram da missão. Não abandonaram a missão, permaneceram fiéis à missão do Senhor Jesus. Como nós agimos diante das ameaças que nos assaltam? Porque ainda hoje, discípulos, discípulas de Jesus são ameaçados, seja diretamente, seja indiretamente. E como nós nos comportamos diante de tais ameaças? Se a palavra de Deus estiver em nosso coração, se nós guardarmos essa palavra e a colocarmos em prática, não vamos desistir da missão, apesar das perseguições. Pelo contrário, quando esses discípulos fugiram à perseguição, à ameaça, em todos os lugares onde passavam, eles anunciavam o Evangelho. E chegando nesta cidade, eles, pregando, conseguiram também curar um paralítico. E diante desse milagre realizado, os habitantes querem oferecer sacrifício, achando que Barnabé e Paulo eram deuses, porque nesta cidade adoravam ídolos. Mas Barnabé e Paulo vão rasgar as vestes e dizer: nós somos pessoas como vocês. Portanto, é preciso acreditar no Senhor
Deus, aquele que fez o céu e a terra, aquele que fez tudo o que existe no mundo, é este que nós devemos adorar. É a este que nós devemos oferecer sacrifícios. Nós também, irmãos e irmãs, que sejamos nesta semana instrumentos da graça de Deus para afastar os irmãos e irmãs dos erros que podem os afastar de Deus, para que nós sejamos mediações para anunciar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que dá ânimo aos nossos irmãos e irmãs. Que vivemos no amor do Senhor Jesus Cristo, para que Ele estabeleça a sua morada em nosso coração e que deixemos-nos iluminar pelo Espírito Santo, que esse Espírito nos defenda, nos proteja contra todas as forças maléficas e nos recorda sempre os ensinamentos do nosso Senhor Deus. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.